bom dia a todos. A gente está aqui recebendo hoje o escritor Ricardo Lísias, escritor que já participou dessa série de encontros que acontece alternadamente na Biblioteca do Parque Vila Lobos, onde nos encontramos, e na Biblioteca de São Paulo, que fica na Praça da Juventude, ali onde era o presídio do Carandiru. É uma programação que a gente tem mensal, a gente tem encontros, um encontro por mês em cada biblioteca, sempre com grandes escritores, como é o caso aqui do nosso convidado Ricardo Lísias. Em geral, a gente faz, considerando que o nosso encontro é longo, dura 2 horas, a gente faz aí um percurso pela obra do autor. Então, Ricardo, você é autor de vários livros, como Cobertor de Estrelas, que foi sua obra de estreia, que pode se considerar um livro para público juvenil e adulto, uma pequena narrativa chamada Capuz, muito marcante, que depois foi incluída em outras edições de sua obra. Você publicou Ana Oi e outras novelas com narrativas um pouco mais curtas, depois também um livro de uma coletânea de narrativas ou contos e novelas chamado Concentração e Outros Contos. Escreveu o romance Duas Praças, o romance O Livro dos Mandarins, o Céu dos Suicidas, o romance Divórcio, Vista Particular, que, salvo engano meu, é seu último livro, ao lado do qual nós podemos colocar também o Diário da Cadeia, com trechos da obra inédita Impeachment, Eduardo Cunha, assinado por Eduardo Cunha, pseudônimo. A gente vai chegar lá, porque esse livro é um livro que é todo particular, porque é um livro, afinal das contas, assinado por Eduardo Cunha, o nosso eminente... Eduardo Cunha, pseudônimo, né? Nome pseudônimo que coincide com o nosso ilustre deputado, hoje residente ele está na Papuda? Não, ele está onde? Em Curitiba, Complexo reside... Médico Penal de Pinhais. Perfeito, ele está residente hoje lá em Pinhais, para nosso prazer, né? Bem-vindo aqui ao Segundas Intenções. Tem o que ele fala e o que eu falo. Não, vamos deixar o Eduardo Cunha, pseudônimo ou não, para depois, tá bom? Vamos começar pelo começo, já que aqui é um percurso pela obra do autor, como você sabe. A gente tem bastante tempo para conversar, e essa conversa é com vocês também. Quem tiver perguntas, é só levantar a mão, a gente tem microfone. O microfone é necessário porque nós temos uma captação audiovisual que depois, uma transmissão pela internet, e depois também uma captação audiovisual que irá para o site da biblioteca, está sendo transmitido. O Ricardo está perguntando aqui. Então, agradeço a presença de vocês e peço que participem aqui fazendo perguntas para o Ricardo Lísias, para a gente conduzir aqui esse bate-papo. Ricardo, como é que você chegou à literatura? Como é que foi a sua formação? Onde é que você nasceu? Como é que a literatura apareceu para você? Quais são os seus autores preferidos? Fazer um monte de perguntas aí para deflagrar a tua conversa. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Obrigado ao Manuel pela apresentação. A literatura sempre fez parte um pouco da minha vida, né? Da minha casa, os livros em geral. A minha família tinha muito gosto por livros e por arte em geral, né? Assim, por arte de todos os aspectos. Meu irmão é formado em música, embora trabalhe em outra coisa, mas ele tem um curso superior de música, e algumas outras pessoas da minha família. Eu fui o único que operei algo de forma sistemática, né? De forma a fazer um projeto sistemático. Eu sempre gostei muito de ler, e eu sempre gostei muito de inventar coisas também, coisas materiais até, e que eu acho que se traduz um pouco nos meus livros, né? Inventar como um inquérito, né? Como o livro Inquérito. Você mencionou o único livro que eu não... Aliás, um outro eu não mencionei, mas esse aqui também eu não mencionei, que é um livro que tem a ver com um experimento ficcional que você fez chamado Delegado Tobias, que também é uma invenção relacionada à internet, né? Então, eu sempre gostei muito de inventar coisas, colagens, e eu levei tudo isso, eu acho, um pouco para a literatura. Aí eu fui estudar letras na universidade, porque eu gostava muito de ler, e gostava muito, e gosto até hoje muito de também línguas estrangeiras. Eu achava que eu devia fazer letras, que era o melhor que eu podia fazer segundo o meu gosto. E aos poucos eu fui desenvolvendo esse projeto, né? Que hoje é o que eu faço de construtivo mais importante, né? A minha atividade mais importante.
Foi uma coisa que sempre esteve meio presente, né? Assim, não tem uma descoberta, foi uma coisa que eu fui desenvolvendo aos poucos até chegar a essa criação. Muito dessa criação é uma criação provocada, né? Não é o livro Inquérito Policial surgiu de um convite, né? Foi feito com auxílio de outras pessoas. Alguns dos textos vêm por convite. O Eduardo Cunha veio pelo convite da história, veio por uma espécie de impulsão. Você não aguenta, você não tá, assim, você quer falar do Eduardo Cunha pseudônimo, né? Então vamos chegar lá, vamos inverter aí a ordem cronológica. Depois, se der tempo, a gente fala um pouco das suas obras iniciais. Vamos fazer o seguinte. Vamos começar pelo fim, então, e se alguém tiver perguntas sobre o começo da obra dele, porque ele não se aguenta. Você viu que eu quero falar dos primeiros livros dele, quero que ele fale lá das praças, dos nervos, mas não tem jeito, ele quer falar dos mais recentes. E eu entendo, tem um interesse, uma vivacidade do momento que eu acho que é interessante. Como é que nasce esse livro, Diário da Cadeia, com trechos da obra inédita Impeachment, então? Então vamos... De 2017. É do ano passado, bem inicialmente, bem seguida a crise política. Inverteu, eu perdi um pouco o raciocínio, mas tudo bem. Eu queria fazer uma intervenção no meio político, mas eu queria fazer uma intervenção, um livro, que não fosse um livro sobre política, não é? Que não fosse um livro que contasse uma história política ou que descrevesse uma situação. Eu queria fazer um livro político, que não era uma mimesis de uma situação política. Eu queria intervir politicamente, ou seja, eu queria causar algum incômodo nas pessoas que estavam me incomodando, na situação que estava me incomodando, através do que eu podia fazer, que era a arte, né? Agora, você disse, quando eu te interrompi, você falou que perdeu um pouco o fio, porque assim, eu te interrompi e você estava falando que esse livro partiu de um convite. Não, de um convite da situação. Da situação, não era um convite da editora. Um convite de que eu queria fazer uma intervenção numa situação que estava me incomodando muito mesmo, que era a crise. E como eu falei, eu não queria fazer mais uma obra política, no sentido de falar de coisas políticas, porque, com bastante sinceridade, eu acho isso politicamente ineficaz, entende? Eu não acho que isso tenha... Eu acho que isso eu não queria fazer literatura engajada. Eu queria era me engajar na situação e realmente incomodar politicamente essas pessoas. Então, eu tive que inventar, criar um mecanismo. Eu já vinha de um processo literário em que os meus últimos livros tinham muito do meu nome. Como autor, como personagem, como narrador, só tinha o meu nome. Isso servia a uma função estética, mas eu também queria operar uma outra coisa. E aí eu apaguei o meu nome do livro, Diário da Cadeia, que não há meu nome em nenhum lugar, realmente, e fiz alguma coisa que eu pretendia incomodar uma categoria política. Deu certo, deu certo realmente esse lado da criação deu certo. Um grupo ali de políticos se incomodou muito com o livro, enfim, pela segunda vez eu tive um imbróglio, uma questão jurídica que fui levar, e aí o livro, uma parte deu certo, outra parte deu errado, porque o livro houve uma intervenção do Poder Judiciário completamente inepta, né? É uma maluquice que o Poder Judiciário fez. O meu primeiro problema no Poder Judiciário não foi necessariamente inepto. O que foi inepto, a denúncia, enfim, tem uma série de discussões. A juíza de primeira instância teve uma decisão totalmente absurda, né? Assim, os advogados do Eduardo Cunha, a quem eu mando um abraço, não comunicaram à juíza que se tratava de uma obra de ficção. Eles fizeram uma ação inicial com pedido de liminar, que é uma liminar que chama inaudita altera pars. Porque eu já sei tudo esse negócio, né? Inaudita altera pars é quando a outra parte não será ouvida, vai se tomar... E isso para um livro. E alegaram que alguém, uma pessoa qualquer,
estava publicando aquele livro que ele tinha dito que ele iria escrever. Alguém estava para publicar aquele livro, que já estava nas livrarias, com o nome dele, dizendo que era ele que tinha escrito. Nada disso ocorreu, é uma mentira total. Os advogados agiram, na minha opinião, isso se chama litigância de má-fé, eles mentiram na ação inicial. Mentiram porque está escrito pseudônimo. Está escrito pseudônimo na capa, o livro é registrado como um romance, o livro nunca foi vendido como a autoria dele, só que não se sabia quem era, estava escondido o autor. A juíza toma uma decisão totalmente louca, que é inaudível, não houve a outra parte, não convoca o livro, e a primeira linha da decisão é assim: se eu estiver errada, basta refazer a edição e distribuir o livro. Só que ela esqueceu do pseudônimo. E ela ordena que o nome da pessoa que tenha sido escrito seja entregue sob multa de R$400 mil diárias. E o livro foi proibido, então, foi recolhido. Estava já distribuído, algumas livrarias já vendiam. Você pode contar o que o livro contém? O livro é o diário dos 3 primeiros meses na cadeia do Eduardo Cunha, o ex-deputado federal Eduardo Cunha, um diário dele, e enxertado, colado ao diário, estão trechos hipotéticos do livro que ele disse que escreveria. Porque como é a feitura desse livro? Quando o Eduardo Cunha, o ex-deputado federal, anuncia que vai escrever um livro chamado Impeachment, não é? Eu comecei a escrever um livro chamado Impeachment, em primeira... quero fingir... Ele anunciou isso mesmo? Anunciou. A qual ele nunca escreveu uma linha, ele escreveu um projeto para vender por editoras. Projeto ao qual eu tive acesso. Eu vi o projeto, uma pessoa me mostrou, eu sabia o que ele pretendia dizer, e eu comecei a escrever o Impeachment, não é? Que está aí uma parte. Aí ele vai preso. Quando ele vai preso, ele me deixa muito magoado com essa situação, porque ele declara que parou de escrever o livro Impeachment, porque não tem condições. Eu falo, aí o meu fica chato também, porque eu falei, quer dizer, como é que eu faço agora? Aí eu paro de escrever também e começo a escrever o diário dele. Isso começou como uma atividade totalmente minha, caseira, só que quando eu estava um pouco meio na metade, eu comecei a achar que eu estava dizendo coisas que poderiam importar naquela situação. Eu comecei a achar que havia algum valor no que eu estava fazendo. E aí eu fiz um projeto estético meu, baseado no outro processo que eu já tinha vivido, não é? Que eu já tinha respondido, ou seja, eu já entendia da situação aquilo. E aí eu montei um pseudônimo. Eu levei o pseudônimo a sério, não é? Tanto é que a minha agente não sabia, minha mãe não sabia, deu problema na família, porque minha mãe descobriu no jornal que tinha sido eu, né? Literalmente 3 pessoas do mundo sabiam. Só minha esposa sabia, porque ela não tinha jeito de eu esconder o que eu estava fazendo no computador. Então, deixa eu contar só uma coisa. Eu fui fazer um encontro com ele em Belo Horizonte, com você e com o Julian Fux, eu acho, né? Exato. Eu fui com ele no sábado. Isso. E a gente foi lá, fez um encontro no que era lá? No Sesc. Isso. A gente foi lá, fez um encontro, conversei com ele. A gente foi no mesmo avião, se não me engano, ou voltou, sei lá. Daí fomos tomar cerveja, fomos jantar junto com o pessoal que estava lá. Ficamos conversando, falando da obra dele, falando de questões de literatura do Brasil, tal. Em nenhum momento ele tocou no assunto. Eu tinha esse livro. Eu não tinha lido ainda, eu tinha esse livro. Acho que na segunda ou na terça-feira vem uma notícia de que o livro estava sendo... o Eduardo Cunha estava processando o autor do livro, e daí acabou revelando a autoria do livro por causa do processo, senão seria batido em sigilo, assim, né? Esteticamente para o meu projeto, eu não gostaria... Eu não queria estar aqui discutindo hoje esse livro. Agora não tem jeito, agora eu tenho que... Não tem sentido mais que isso aconteceu, mas o meu projeto, eu não gostaria de isso ter acontecido. E, na minha opinião, juridicamente, o que aconteceu foi um atentado aos meus direitos morais de autor. Por quê? Porque o pseudônimo faz parte da obra. Tanto que a gente foi naquele evento, o processo estava correndo, eu já sabia daquilo, eu acompanhava pelo WhatsApp, as pessoas diziam, eu não estava minimamente preocupado. Eu posso ser sincero, quando a gente estava fazendo o livro, a gente imaginou que poderia haver
uma questão jurídica. Até por quem se trata, e o ex-deputado federal Eduardo Cunha processa absolutamente todas as pessoas que falam no jornal, processava, né? O último fui eu, depois de mim não tem mais ninguém. Mas ele processou o Arnaldo Jabor 10 dias antes de me processar, de abrir um processo. Ou seja, todos os jornalistas que falaram alguma coisa que ele não gostou, ele abriu um processo. Perdeu todos, mas abria. Então, a gente tinha já estava montada uma defesa. A gente achava que ia ser o de sempre, danos morais, uso do nome, que teve também. O que não era considerado, para mim, eu jamais sonhava, eu não imaginava, é que a juíza acataria o pedido de dissolução do pseudônimo, entende? E ela ordenaria que se dissesse quem tinha feito isso. Isso era uma coisa, foi uma surpresa para mim e para as pessoas que juridicamente acompanhavam, muito grande. Para todo mundo, mesmo para pessoas do meio jurídico, as pessoas se espantaram. Elas perguntaram, foi uma decisão jurídica? Apareceu o seu nome? Por isso que eu estava tranquilo naquele dia, porque eu achava tudo bem, haveria o processo, isso já estava já estava vendo o processo, mas eu não imaginava que a sentença, a liminar, que foi dada poucos dias depois daquilo, pediria o meu nome. É gozado, assim, mal comparando, é mais ou menos como se você tivesse um processo por uma conta, uma outra pessoa, você tem uma conta sigilosa fora do Brasil e o processo explicita qual é o número da conta e isso se torna público, que é uma coisa meio complicada, né? Em que momento isso pode acontecer? Ou seja, você não tem uma conta na Suíça, supostamente, então. mas o seu nome veio, o que você queria manter em sigilo, foi colocado no processo e daí, como o processo é público, o processo devia ser mantido em sigilo, talvez. Houve um pedido de sigilo, mas o que acontece? A juíza não julgou o pedido de sigilo a tempo. Não é sigilo que chama, segredo de justiça, não foi julgado. Porque o que aconteceu? A gente fez um recurso, não é? Só que o recurso tem os prazos jurídicos e bateu direitinho naqueles feriados de Páscoa. E a gente perdeu o prazo por uns 3 dias. Ou seja, a segunda instância, não é? Tomou uma decisão só 3 dias depois da gente ter que ter entregue tudo para a primeira instância. O processo envolve uma editora. Se dependesse de mim, eu não entregava nada. Mas eu não posso, tem uma editora que tem... Até porque se quiser vir cobrar R$400 mil de mim, eu falo, pode cobrar à vontade, porque eu não vou pagar como? Eu não tenho... Então, para mim, até não tem sentido, né? Mas é uma grande editora. E eles agiram corretamente, porque... Em momento algum, a gente descumpre a lei. Eu não queria descumprir a lei, não era isso. O livro não descumpre a lei, só que a gente entregou o nome entra por um processo eletrônico em que ele é público. Alguns lugares do processo, por isso quem acha que tudo pode ser... É totalmente público o processo. Basta ir no site TJ Rio de Janeiro, digitar o meu nome, baixa todas as decisões. Dá para ir navegando e baixando as decisões. O que não é público é os movimentos dos advogados. Mas isso é público para outros advogados. Basta colocar um token lá, os advogados baixam o processo eletrônico inteirinho. Foi o que aconteceu. O jornal fazia um monitoramento do caso de manhã e à tarde. Porque como a justiça demora um tempo, aí o jornalista baixou, viu o meu nome e me ligou e falou, olha, eu vou colocar na internet, a gente descobriu que é você e tal, estava meio desconfiado. Tinha uma lista. Qual jornal que foi? Folha de São Paulo. E agora, ali para mim, o meu procedimento estético já estava encerrado. Por quê? Porque o meu nome já tinha sido entregue, muita gente já tinha visto, cartorário, todo o meio. O sigilo do pseudônimo se encerra no momento em que os advogados são obrigados pela justiça a entregar meu nome. Aí acabou o meu trabalho. Depois disso, o jornalista fez o trabalho dele, né? E que iria acontecer mais cedo ou mais tarde. Deixa eu perguntar uma coisa. Vocês estão entendendo todo esse imbróglio que ele criou? Quer dizer, é um negócio... Uma coisa interessante que é o seguinte, você falou, eu não queria fazer um livro em que a política entrasse na literatura, mas você fez um livro em que a literatura entrou na política. Exatamente isso. Que é muito interessante, né? É diferente de fazer um livro engajado, um livro que fale de questões políticas com nomes reais ou falsos. Você não está fazendo uma ficção ou até uma suposta... um romance factual sobre o que acontece. Não, você criou uma espécie de artefato.
É isso mesmo. Objeto estético, uma espécie de instalação. Eu já vi você dizer em algum momento que você faz, a partir de determinado momento da sua obra, uma espécie de instalação literária que acaba se relacionando com o real de uma maneira muito particular. Na falta de nome melhor, né? Na falta de nome... É exatamente isso mesmo. É exatamente o que eu fiz. Não é a política na literatura, é a literatura na política. Causou um curto-circuito absolutamente gigantesco, porque foi complicado para mim conseguir entender como eu poderia incomodar essas pessoas. Porque isso já foi assumido, eu fiz o livro, eu faço os meus últimos trabalhos, não só esse, o Delegado Tobias já era isso, o inquérito policial depois também era isso, né? A intenção dos livros é realmente causar incômodo político. O Delegado Tobias causou um gigantesco incômodo político. Agora, qual é o problema desse tipo de ação? Que eu aprendi desde o Delegado Tobias. Acontecem coisas laterais que a gente não consegue controlar. Porque quando a gente faz um livro como Divórcio ou Céu dos Suicidas, as pessoas entendem o livro da maneira com que elas queiram. E eu advogo essa questão. As pessoas entendem. Vem cá, só uma coisa. Você está partindo do pressuposto de que todo mundo leu Divórcio e o Céu dos Suicidas aqui. Vamos retomar, então, e contar um pouco. Não, porque é o seguinte, precisa ser, para tornar clara a maneira como você vai chegar no Delegado Tobias. Tem razão. Tá bom, então vamos por parte, como dizia Jeffrey Dahmer, né, aquele esquartejador americano. Você tem uma série de livros como Duas Praças, o Livro dos Mandarins, que são romances que a gente pode considerar, entre aspas, romances convencionais. Convencionais no sentido de que eles não são nada convencionais, porque eles têm uma série de procedimentos narrativos bastante peculiares, mas eles ainda estão dentro de um campo daquilo que a gente pode chamar de ficção. Eles pertencem a uma estrutura, eles têm uma estrutura romanesca toda, às vezes particular, com recurso a repetições, uso de clichês, de documentos, etc. e tal, mas, de qualquer maneira, são livros de ficção. Daí você publica você publica 2 livros, que são O Céu dos Suicidas e o Divórcio, em que a personagem se chama Ricardo Lísias. E aí surge... Não sei se anteriormente eu falei que o Céu dos Suicidas era ficção. Não, o Livro dos Mandarins, né? Eu quis dizer, se eu me enganei no título. O Céu dos Mandarins, Duas Praças, romances anteriores do Ricardo Lísias eram romances no sentido estrito do termo. A partir de Divórcio e o Céu dos Suicidas, você coloca questões que também aparecem nos seus outros livros, só que com um elemento a mais. O narrador e a personagem principal se chama Ricardo Lísias, o que induz o leitor a falar, isso não é um livro de ficção, isso é um livro baseado em situações reais, fatos biográficos, certo? Só que daí, a partir daí, você começa a dar uma torção naquilo que se chama de autoficção. Porque um livro em que o autor fala, isso aqui é um romance, mas ele se coloca o tempo todo, ele fala, eu me chamo Cristóvão, né, eu sou um escritor, que eu tenho um filho com síndrome de Down e eu escrevi o livro Trapo ou o livro tal. Todo mundo sabe que é o Cristóvão Tesa, por exemplo, que é um livro de autoficção. Quando o Julián Fuchs escreve A Resistência, que ele fala de uma questão de que ele é filho de psicanalistas argentinos que saíram da Argentina por causa da ditadura militar, ele tem um filho, ele tem um irmão que não se sabe se é adotado ou não, etc. e tal, existem dados exteriores ao livro que falam, que nos indicam. Julián Fuchs criou uma personagem que está narrando isso, mas é ele mesmo. Você faz exatamente o contrário. Você coloca uma personagem que se chama Ricardo Lísias, existem traços autobiográficos no livro, mas você reivindica o caráter totalmente ficcional, ou totalmente não, vamos dizer, tensamente ficcional desses livros. Como surgiu esse procedimento? É exatamente isso, mas a ideia é justamente... Tem essa história de que, olha, você confunde a realidade com a ficção. Eu não concordo com isso exatamente, embora eu compreenda, eu não concordo com os termos. Por quê? Porque o que eu estava tentando, desde esse livro, e aí os outros também fazem parte, inclusive o Delegado Tobias, não é confundir realidade com ficção, é mostrar, procurar
criar dispositivos, como você falou, em que fique claro que a ficção faz parte da realidade. Então, eu não entendo, você não falou isso, mas muita gente fala, olha, são livros que... Agora, para mim, a ficção, ela faz parte da realidade, os livros fazem parte da nossa realidade. Então, como é que a pessoa chega e fala assim, Capitu é a personagem, não existe. Como não existe, está no livro, é claro que existe, é uma personagem, e personagens fazem parte da nossa realidade. Só que, como isso era uma coisa me causava incômodo, porque eu falava, e na minha opinião, isso também é utilizado para afastar um pouco as possibilidades de intervenção da literatura, não é? Na realidade, esse dispositivo, a literatura é uma coisa e a realidade é outra, eu comecei a tentar experimentos que acontecessem. Então, o que acontece? Que acontecessem uma espécie de curtos, eu não sei dizer a palavra, mas uma espécie de situação em que as pessoas chegassem e realmente falassem, essa personagem aqui eu conheço. Eu comecei a me divertir extremamente. Eu tinha feito uns pequenos contos antes, essa personagem aí eu conheço. Se a pessoa conhece essa personagem porque ela tem um nome, não é que é um nome que ela... Eu também posso conhecer a Capitu. Essa eu também conheço, porque é tudo personagem de livro, é tudo escrito. A diferença é que um tem RG ou não. Tanto é que agora eu faço até RG para personagem, que se o problema é esse, eu faço o RG. Ou seja, você tem para mim, essas coisas estão todas ligadas a uma dificuldade da gente aceitar que a arte faz parte da nossa realidade. E aí eu fiz o Céu do Suicídio, fiz o Divórcio, que causou um certo estrondo, porque as pessoas discutiam, muito limitado, mas que as pessoas discutiam as coisas incríveis, faziam as discussões, mas cujo resultado era assim, como alguém foi capaz de dizer isso, já que tudo isso aí é verdade. Então, havia essa fala. Essa fala significa, então alguém não pode falar a verdade? Ou a literatura não é verdade? Como não é verdade? Não são debates que se colocam já há algum tempo, mas eu queria criar esse procedimento. E adotei através do que você disse, de uma exposição muito grande do nome. E as pessoas ligam o nome à pessoa com muita rapidez. E começou a acontecer essas coisas. Eu conheço não sei o que na rua, eu vi não sei quem, e criou-se um circuito. Dessa percepção que eu tive, de que as pessoas conhecem personagens de livro, e havia um nível de fofoca tal que as pessoas construíam situações as mais fantásticas, a partir da leitura sobre o romance de divórcio. Eu falei o seguinte, agora eu vou fazer uma obra sobre fofoca, que é o Delegado Tobias. Então, o que acontece? A gente fizemos lá um perfil nas redes sociais do Delegado Tobias. Aí a gente percebe o seguinte, se tem um perfil na rede social, então existe. Então, realmente existe. Então, basta o seguinte, para a Capitu existir, só faltava dar um RG para ela. Um RG, botar ali uma foto na rede social, aí as pessoas acham que ela existe. Então, fizemos o Delegado Tobias, botamos o Delegado Tobias na rede social, começamos a contar a história do Delegado Tobias, que era evidentemente uma criação. Era tão claro que nas decisões jurídicas que eu inventava, o juiz mandava proibir, mandou prender o Manuel. Prendia Manuel, prendia a professora de... Bastava... A Leila, né? Prendia a Leila Perrone, ficavam os dois na cadeia. Aí, era um negócio tão surreal, proibiu usar a palavra autoficção, sob pena de que qualquer pessoa que citasse a palavra pagasse uma multa. Aí a gente faz essa decisão, está havendo um e-book, porque eu queria entender o funcionamento dos e-books, dentro do mesmo dispositivo, que é o seguinte, que história é essa de que a arte não é realidade? Quer dizer, quando você vai ao museu, você entra numa caixa mágica, assim, você sai da realidade e o que você faz? Você levita dentro do museu, você faz alguma coisa? Não, aquilo é uma realidade, é realidade sim. Aí o que acontece? A gente fez as nossas criações jurídicas ali, que eram, inventei um juiz, inventei um delegado. Aí as pessoas, mais de uma, começaram a falar que conheciam o Delegado Tobias, que o Delegado Tobias, que é o nome, tinha um perfil na rede social, começou a brigar comigo.
Onde já se viu, esse cara está usando meu nome. Era eu que escrevia a agressão a mim mesma, né? E ele xingava, eu respondia. Só para entender, a parte ficcional estava na página de quem? Tudo era ficção. Não. E nada era ficção. Claro, sim, tudo bem. Desculpa, mas assim, a narrativa Não, tinha... dessas coisas assim, isso estava Eu me associei a uma editora, aí o editor comprou uma foto num banco de... Porque você não vai roubar a foto de uma pessoa. Você comprou uma foto num banco de imagens, tudo pago. Tinha ali um design que fazia as decisões da justiça, e o delegado Tobias ficava no Facebook denunciando que havia um autor que tinha roubado o nome dele. Quem denunciava era eu mesmo, o texto era eu. Mas... Quem prendeu você fui eu, mas eu mandei soltar. Ficou pouco tempo. Não, tudo bem, só para as pessoas entenderem. Quer dizer, tudo isso se passou na página... Numa página do Facebook. Do delegado Tobias. Tobias. Mas também em 4 e-books, que eram ligados à realidade. E os e-books eram escritos naquele momento. Tá. E os e-books reagiam ao que acontecia no Facebook. As decisões da justiça foram colocadas na internet porque o delegado Tobias chegou, que é uma coisa que as pessoas fazem em rede social, que é uma barbaridade, mas as pessoas fazem, ficou comemorando, ganhei, não sei, fez um espetáculo numa rede social. Para você ter uma ideia desse delegado Tobias, eu recebi a mensagem de gente dizendo, fica tranquilo, que a minha tia conhece esse delegado. E eu posso dizer ainda mais, essas mensagens ficaram privadas, eu nunca expus ninguém, nem vou expor quem é, mas a pessoa que me falou isso tem doutorado em letras. Não é aí que eu saquei. Não é uma pessoa que não entende de literatura, entende? Não é aí que eu saquei que havia alguma coisa acontecendo. Eu percebi. Ela fez essas decisões. O que ocorreu? Que, como eu disse que eu estava dizendo, quando você faz um tipo de experimento assim, você controla uma parte desse experimento. Outra parte pode acontecer qualquer negócio. Não é? Por isso que, como você tinha dito, o vocabulário das artes plásticas ajuda melhor nesse caso, porque é realmente como se caracterizasse uma performance. Eu não conheço outro... Não é um vocábulo totalmente adequado, mas é adequado, porque o resultado que aconteceu foi uma coisa muito pior do que eu imaginava, eu não previa, mas um grupo de pessoas tirou as decisões que a gente punha nos e-books e no Facebook, recortou essas decisões e enviou para Brasília, para a Procuradoria-Geral da República, fazendo uma denúncia de falsificação de documento, que esses documentos eram falsos. Aí vem o meu pergunto, como falso? Quer dizer, você vai no museu, vê uma escultura e fala assim, essa escultura é falsa. Não é falso é cheque. Foi o que eu disse, inclusive, no meu depoimento para o delegado. Falei, meu senhor, essas coisas são muito... que compreendeu a situação. Mas que história é essa de documento falso? A personagem é falsa. Essa fala do Brás Cubas é uma fala falsa. Como fala? Qual é o Brás Cubas que falou realmente aquilo? Não é? Mandaram para Brasília, a Procuradoria-Geral da República fez uma coisa que eu classifico como extraordinária, assim, algo fora dos limites, abriu um inquérito e investigou os documentos sem digitar meu nome no Google. Porque se tivesse escrito no Google, Ricardo Lises, delegado Tobias, tinha imediatamente baixado os e-books, porque eu fiz isso. O meu advogado fez isso. A gente escreveu. Eles não fizeram isso, eles pegaram os documentos, pesquisaram o nome do juiz. Coisa que eu já tinha feito antes, porque eu não sou trouxa, e eu não peguei um nome que existia, eu inventei um juiz. E eu pesquisei antes, né, saber se aquela pessoa existia. Não existia. Podia dar azar, né? Mas, claro, então, não fiz. Eu faço meus experimentos, mas modéstia à parte, mas eu não nasci ontem, eu estudei outras experiências que as pessoas fizeram, eu sei que as pessoas têm que pesquisar isso. O delegado Tobias, ele tem sobrenome, ele não existe, entende? No sentido de que vai ali aparecer um cidadão que na segunda-feira vai trabalhar. A Procuradoria-Geral da República não achou nenhum dos dois e pesquisou a mim. Aí descobriu que eu existo. Por quê? Porque eu tenho RG, e as minhas personagens não têm RG. Eu tenho imposto de renda, a personagem não faz imposto de renda. Abriu um inquérito. Eu fui acusado de falsificação de documento, uso público de documento falso, um monte
monte de coisa. Pediu de 2 a 12 anos de prisão. Aí eu recebo na minha casa uma intimação, cujo argumento é: eu falsifiquei uns documentos e o delegado Paulo Tobias não tem RG. Imediatamente, aí eu contratei um escritório de advogados, penalistas e tal, que fui por depor na Polícia Federal. O delegado tomou um depoimento uma tarde inteira, mas ele tinha entendido. Eu não fui perseguido pela polícia, pelo amor de Deus, nada disso aconteceu. E aí eu fui... Ricardo, quando você chegava lá no delegado, ele te convocou, te chamou para dar um depoimento, é isso? Não, eu fui convocado, Okay. formalmente. Se eu faltasse, faltasse, ele ia ter sabia... condição coercitiva. Deixa eu só te perguntar uma coisa, você chegou lá, porque assim, se você chega lá como, né, assim, não se apresentando, vai falar, esse cara quem é esse doido? Não. Você chegou lá, levou seus livros, mostrou, olha, eu sou um escritor... O delegado tinha feito a lição de casa. Ele tinha estudado? Não, um jornalista... Sabe como a Polícia Federal soube que aquilo é ficção? Um jornalista da Folha de São Paulo telefonou para a Polícia Federal e falou assim: os senhores podem me dar informações sobre o inquérito número tal? Só fez essa pergunta. Aí a Polícia Federal respondeu: esse é um inquérito normal, é um inquérito sobre falsificação de documento. Aí o jornalista da Folha, a matéria da Folha de São Paulo sobre o assunto, ela é perfeita. Ela é absolutamente redonda. O rapaz falou exatamente o que aconteceu. Aí o jornalista informou: eu queria informar para vocês que, na verdade, isso aí são e-books. Estão sendo vendidos na loja da Apple. E, na verdade, é uma obra de ficção. Se vocês quiserem, eu, jornalista, mando as páginas que estão. Aí, a pessoa do outro lado falou assim: não, então, última forma, aguarde, e a gente vai, daqui a 1 hora eu te ligo. 1 hora depois, a Polícia Federal fez uma nota, né, dizendo o seguinte: a Polícia Federal, que foi publicada, a Polícia Federal não investiga obras artísticas, a Polícia Federal não investiga personagens de livros, nós recebemos esse inquérito da Procuradoria-Geral da República, famosa hoje em dia, né, e constitucionalmente, recebendo esse inquérito, a gente não tem poder de não fazer nada. A gente não pode ignorar. E é verdade isso, é perfeitamente verdadeiro. Quem fez todo um trabalho incrível foi a Procuradoria-Geral da República, que fez um inquérito real, que parecia que eu tinha feito aquilo, era inacreditável a criação. O delegado, quando eu cheguei, estava totalmente aparelhado, porque ele já sabia toda... E mesmo assim ele fez muitas perguntas, o meu advogado fez uma petição, e aí foi arquivado. Para não deixar a Procuradoria-Geral da República no chão, um procurador faz um parecer que ele recomenda o arquivamento ou a abertura de processo, porque o que houve foi inquérito. O parecer do procurador que fez o pedido de arquivamento é muito bom. É muito bom. Ele fala de arte no século XX, ele fala, olha, a arte pode acontecer em outros lugares, a literatura pode acontecer em outros lugares que não é no livro, houve uma extrema confusão aqui, e aí quando vem depois o parecer final da Procuradoria-Geral da República, há uma admissão de erro. Né? Elas admitem um equívoco, não há pedido de desculpas, porque não é o lugar ali, mas há uma... As coisas são colocadas no seu devido lugar. Tudo bem, mas quando você foi convocado para falar a primeira vez para o delegado, isso ele sabia já. Ele é anterior a isso ou não? É anterior, isso é final, porque aí o meu depoimento é tomado. Mas aí quando você chegou lá, como é que foi a situação? Isso que eu quero saber. Você chegou para falar com o delegado. Você recebeu uma intimação. Recebi uma intimação. Você chega lá e você não sabe se o delegado tem a mínima ideia de que existem escritores que fazem experimentos. Mas não, eu contratei um escritório de direito inteiro. Lá, não é assim que funciona. Você não vai ali com... Tá bom, mas conta como foi então. O advogado era experiente também. Eu cheguei lá, o delegado dá a mão, oferece café, era um senhor, educado mesmo. Como eu falei, eu não fui vítima de nenhuma violência, não havia nada disso. Ele falou, olha, bom, estamos aqui para resolver isso, ele apresenta a situação, ele fala, olha, a Polícia Federal é assim que funciona, é assim, eu recebi isso aqui, a gente não pode, eu tenho que fazer isso, Aí ele falou uma coisa interessante, é seu direito constitucional de falar também aqui o que você pensa. Aí ele começou a fazer algumas perguntas, mas todas da ordem... Não era exatamente uma burocracia, mas nunca houve... Ele, polícia, nunca fez uma acusação.
Eu não estou defendendo o aparato policial, Mas porque ele não entendeu? é a minha. Não Ele tô fazendo- entendeu a coisa? Entendeu. Ele entendeu Mas o que quando que é? chegou, entendeu, mas quando chegou ali já tinha saído. Teve declaração até de ex-presidente do STJ, do inquérito, falando, olha o que o cara falou, um ex-presidente do STJ falou, a que ponto chegamos? Não é? Pegaram algumas coisas, pegaram trecho e investigaram personagens de livro, porque foi o que aconteceu. Investigaram personagens de livro, não acharam o RG do personagem. Ato contínuo, eu percebi que eu tinha que fazer RG de personagem, eu fiz. Né? Porque se o problema é esse, a gente faz o RG. Agora os meus personagens têm RG. Quando eles dizem que não existe, eu mostro o RG. Se é assim, aí o cara vai falar o quê? Esse RG não está registrado. Eu falei, mas ninguém disse que o RG tinha que ser registrado. Né? Já vai, está tudo armado. Aí o resultado, o delegado fez um monte de pergunta, eu fui acompanhado de um advogado, o advogado fez uma petição, isso é recolhido, vira um inquérito, sob a forma de inquérito, que é aquelas perguntas, não sei o que, declarou o que, declarou o que, declarou o que. O delegado faz uma recomendação, ele também, porque tem o meu depoimento e tem o que ele chama de investigação. O delegado fala, olha, houve um lamentável engano, né, daí de vocês, e eu gostaria de comunicar que realmente... Isso aí ele escreve para a PGR. Exatamente. Eu gostaria de comunicar que realmente não há um crime nisso aqui, não tem o que... Aí a PGR julga o parecer do delegado. Aí um outro procurador fez uma nota, que é de 4 ou 5 páginas, que é muito boa, que é o que eu vou exigir no caso do Cunha agora. Né? Porque eu não sossego enquanto não fizerem, o Poder Judiciário declare que houve censura. Porque eu não vou parar enquanto não houver uma declaração claríssima de que houve censura. No outro caso, já teve aquilo, aí o procurador faz anexa tudo e manda para um juiz. Como você pode ver, eu já vou pedir pós-graduação em Direito. Eu já tenho Direito, eu tenho... Agora, quem estava pagando o advogado aí? Eu. É o meu bolso. E te reembolsam ou não? Não. E te processam, você tem que pagar para provar que é inocente, é isso? Exatamente. Nessa viagem que você citou, quando a gente foi para Minas, você falou uma coisa que eu discordei. Mas agora eu devo dizer que você estava certo e eu estava errado. Ainda bem que está registrado isso. Eu não sei o que é, mas ainda bem que está registrado. O que você disse quando a gente foi jantar e tal, é que você achava que eu tinha que pedir o nome de quem fez a denúncia. Porque foi uma denúncia de má fé. Não é uma denúncia cuja intenção era só me prejudicar. Você falou assim, você devia pedir os nomes e processar essas pessoas, para essas pessoas, no mínimo, devolverem o dinheiro que eu gastei. Se elas tiverem, porque não foi barato. Você tinha falado isso. Porque, no final das contas, vamos dizer, teve cara que achou que era realmente verdade, não percebeu que era uma ficção, e outros sabiam que era uma ficção, denúncia, e vamos falar o português, claro, de sacanagem te denunciaram. A denúncia foi feita por gente que sabia, com exceção de uma pessoa. A denúncia, uma pessoa, que é um advogado, não é, que... quando você faz essa denúncia fica anônima. Mas o pessoal é tão assim, trabalha tão bem, que tiraram o nome do advogado e deixaram o número da OAB do cara. A gente identifica na hora. É um rapaz que tinha se formado em Direito 6 meses antes, com quem eu não tenho nenhum contato, que chegou a ele, por causa dessa loucura de rede social, chegou a ele o documento e ele... Porque nesse país, hoje em dia, a gente vive assim. Você sente cheiro que o seu vizinho fuma maconha, você já liga para a polícia. É isso que está acontecendo nesse país. Já está um denunciando o outro por tudo. Não é? Porque o país virou o sanatório em que o Poder Judiciário se tornou divã de psicanalista. Então, a pessoa chama a polícia para tudo. Esse advogado aí não tinha nada de ter me denunciado. Os outros, que não foi só uma denúncia, os outros sabiam quem era. Só uma pergunta, essas denúncias foram em paralelo ou foram em paralelo? Elas tinham contato entre si? Não, foram em paralelo, são denúncias parecidas, tirando essa desse advogado, isso aí é um destrambelhado, né, que tirou diploma de Direito, fez OAB aí, não sabe se como, se bobear ainda... Daqui a pouco um cara desse ainda passa no concurso, ainda vai ser juiz daqui a pouco, porque é uma coisa alucinada isso aí. Você tinha falado, você devia abrir. Eu falei para você o seguinte, falei que eu não... Por uma razão simples, você perdi uma grana. Que não foi pouca.
né? Não era Ou seja, pequena. para você se defender de uma coisa Isso. na qual você tinha razão, de uma acusação infundada, você teve que desembolsar uma grana? Tive. Eu não conhecia. Bom, agora você falou até que você está virando quase um especialista, um pós-graduando, né, um pós-graduado em Direito. Eu achava que as tais custas do processo, o ônus delas, o custo delas, deveria caber a quem acusou, vamos dizer, a quem perdeu a causa. E no caso, o Estado perdeu a causa. Você tem toda a razão, mas vou te explicar uma coisa. Inquérito é anterior a processo. Nesse caso, eu tive um inquérito. Não é? O meu inquérito, os meus advogados responderam, não é, ao ponto de que não houver, a gente ganhou a causa antes do processo. Haveria, se o delegado achasse que eu era culpado, ele enviaria e aí abriria um processo. Ou seja, você que quis contratar um advogado para se produzir, para acabar ali, para acabar no inquérito. Ali, ou seja, aí foi. Não é o que quis, eu não posso ir sem um advogado. Só que aí, se eu aparecer sem um advogado, o Estado dá um advogado, defensor público, mas eu não queria. Aí, se virasse mas aí era inquérito penal. Se tivesse tido um processo e você ganhasse, daí eles pagavam o custo? O Estado não paga nada. Oi? Tá, entendi. Isso. Não é nada, eu teria perdido. Não, mas é que se eu processar você, nós dois, isso eu já tenho Ricardo e Manuel, eu te processei porque eu acho que você você roubou meu carro. Mas isso é um caso civil. Quando é nesse penal, caso não. Ninguém processa o outro penalmente. Penalmente quem processa é o Estado. Você faz uma denúncia, o Estado acata ou não a sua denúncia e você é processado pelo Estado. Por exemplo, a causa do Eduardo Cunha é civil. Aí é um contra o outro. Quem perder vai pagar. Isso vai acontecer. Vai. Então, Eduardo Cunha, né, faça aí a sua... Bom, você não vai pagar nada. Porque aí vai falar que é Ele trust. pode fazer para transferência. Eu não tenho dinheiro. Aí eu vou falar assim, pega do trust. Pega do trust, porque o que me interessa? É conta corrente ou é trust? Pega do trust. Bom, vamos lá, vamos voltar lá. Então, e as 3 pessoas? As 3 pessoas que... Não, aí você tinha falado, você devia pedir para abrir e devia processar essas pessoas, porque houve denunciação, falsa comunicação, um monte de coisa, tentativa de uso. Eu respondi para você que eu não achava que eu devia fazer isso, por quê? Causaria uma exposição, são pessoas que andam por aí, não é? E que eu achava desagradável, e eu achava que tinha havido um lamentável engano, e eu pretendia acabar ali. Erro meu, não é? Você tinha razão. Se eu tivesse feito isso, provavelmente ajudaria ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário no Brasil precisa de muita ajuda, entende? Precisa assim, de ajuda muito rápida, emergencial e muito forte, porque o Poder Judiciário brasileiro não anda bem. Mas, talvez, mesmo que fosse só um pouquinho, pequenininho, ajudaria a compor uma espécie de um potencial, como eles falam, quando você ganha compõe decisões, não é, que depois embasariam processos futuros. Uma jurisprudência? Jurisprudência. Ou se não fosse jurisprudência, além disso, gera o que eles chamam de doutrina, porque aí as pessoas escrevem. Eu achava que não, tinha que parar ali. Agora, eu não sonhava, por exemplo, naquela altura, que as artes começariam a ser atacadas, não é? Que haveriam... Eu não imaginava aquilo. Que um juiz ia mandar abrir pseudônimo. Bem, resultado, o que eu achei? Eu achei que eu deveria reagir, eu quis também, né? Eu quis reagir através da arte, não é? E eu fiz um inquérito policial, que era assim, se o problema é que não tem RG, eu faço um RG. Se o problema é que personagem não tem pai, não tem mãe, não existe aqui, eu já faço até a árvore genealógica da família, eu já faço, a gente faz mesmo, no se é o caso é esse, eu faço. Aí eu fiz, né? O inquérito policial. E depois, bem, foi isso. Bom, e aí, mas então, você se arrependeu de não ter... Arrependi, acho que você tinha razão se eu tivesse te escutado. Mas tem tempo ainda. Acho que não tem mais. Tem um prazo, não sei qual é.
Tem um prazo. E agora os meus inimigos também. Eu não vou ficar arrumando confusão com o meio literário, porque os meus inimigos nesse momento... Eles são federais. Exatamente, meio literário. Tem o poeta municipal, o poeta estadual e o poeta federal. Você tem um inimigo federal. Exatamente. Eu não vou realmente meio literário. Não. Tem gente que faz isso. Agora, explica uma coisa. Qual é a diferença que tem entre os e-books e esta pasta que está... que chama-se Inquérito Policial Família Tobias, Ricardo Lízias, que é uma publicação da Lote 42. Qual é a diferença? O que é isso exatamente? Esse foi um livro... Eu sei o que é, mas eu quero que você explique para todo mundo. E já peço que vocês façam perguntas, avisem se tiverem perguntas, por favor, para a gente levar o microfone. Tá? Só levantar a mão quem tiver pergunta, por favor. Esse foi um livro provocado, né? Foi um livro, eu tinha uma parte do material, que é esse negócio de fazer RG, já que é assim, diploma de onde o personagem estudou, não é? Eu tinha uma parte do material e a editora, os editores me procuraram e deram algumas opiniões que era para continuar o assunto. E eu achei que tinha muito sentido, porque ele está totalmente envolvido no interior do delegado Tobias, que era uma coisa, um livro virtual que se materializou em um depoimento na justiça, em um inquérito. Eu falei, então, vamos fazer a materialidade. E aí a gente fez esse inquérito, sob o formato de um inquérito, né, com a ordem de um inquérito mesmo, o depoimento, as provas, tudo assim, né, tudo. Esse livro, por exemplo, foi, de vez em quando, tem... faculdade de direito, escola que analisa direito, que pede o livro, chama o livro, mais de uma já aconteceu, né? Porque a gente fez direitinho, se materializou como um inquérito policial normal. E quem quiser ler Tem uma anedota, o delegado que tomou o meu depoimento comprou o livro. No lançamento, uma colega dele, delegada, também foi ao lançamento, transmitiu, eu falei com o delegado pelo WhatsApp, ele comprou, mandou um abraço. No final das contas, você até que saiu com uma visão mais positiva do que negativa do meio, vamos dizer assim, investigativo, né? Eu acho que eu tenho que falar o que realmente é. Eu acho que eu não tenho simpatia por aparato policial, nenhuma, e nunca escondi isso. Tanto que você tem um livro chamado Capuz, que na verdade Capuz é um cara que tem um capuz numa cena de tortura. Eu não tenho simpatia por aparato policial, mas devo dizer que é fato de que quem limpou a situação foi um escritório de direito penal e um delegado, que realmente... Falou, isso é maluquice. É uma verdade. O delegado falou, não, isso não é um crime, não é possível, né? E depois também... o aparato judicial, o procurador da República, um juiz, eles arrumaram toda a situação, mas foi preciso uma mobilização minha, como vai acontecer no caso do Eduardo Cunha. Vai mobilizar, a situação já foi quase toda recolocada nesse ambiente, mas agora falta a minha parte. Eu exijo que o Estado brasileiro declare que houve censura. Enquanto o Estado brasileiro não declarar que houve censura, eu vou processar o próprio Estado. Eu estou aguardando a sentença da primeira instância. Se a sentença da primeira instância, no processo que eu movo contra o Eduardo Cunha, se a sentença não me satisfizer, eu vou processar o Estado, porque o Estado interveio nos meus direitos morais de autor, e eu defendo que o pseudônimo faz parte da obra, é uma criação, uma invenção que só eu tinha direito, segundo a legislação, só eu tinha direito de agir sob esse pseudônimo, né? Porque é uma obra conceitual. Enquanto o Estado brasileiro não fizer essa declaração, já fez quase, porque nas decisões liminares superiores, mesmo a do Supremo, o Estado já declarou. Ela quer fazer uma pergunta. Oi, mas nesse caso do Eduardo Cunha não tem uma diferença, porque ele existe, é vivo. No caso do delegado Tobias, é uma ficção total. Isso. Mas nesse caso tem uma diferença, que ele pode ele tem mesmo um jeito de... O Eduardo Cunha tem o direito de me processar. Não há nada errado nisso. Ele tem esse direito, como qualquer pessoa tem.
não é? O que ele não podia ter feito, e aí ele não tem esse direito, é ter mentido na primeira instância. Para você ter uma ideia, na ação inicial não existe a palavra ficção. A gente dá o F4 e essa palavra não aparece, entende? E aí, através dessa ação, ele interveio numa criação artística, em que, na minha opinião, o aparato jurídico do Estado agiu mal, também colaborando para um ato de censura, não é? Mas qual foi a mentira dele? Ele falou que alguém estava fazendo a biografia do Eduardo Cunha e iria vender como a biografia que o Eduardo Cunha tinha escrito. Isso nunca, tanto é que não conseguiu provar, porque uma decisão liminar é assim, ela não investiga a situação, o juiz... Como faz para ter decisão liminar? Segundas intenções / direito. Jurisdição. A decisão liminar é assim, tem que ter tem que ter duas coisas básicas, que eles chamam de periculum in mora, que é assim, é alguma coisa, há um perigo tão grande de uma pessoa ter o seu direito, um direito básico atacado, ter o seu direito básico, que um juiz tem que tomar uma decisão muito rápida. Posso dar 1000 exemplos, que era o que eu achava que para que essas coisas funcionassem. Esses pais, filhos de pais separados, não é? Desculpa. Quando pai mora no exterior, filho de pai separado, vai embora do Brasil com uma criança, há uma denúncia de que aquele pai está levando a criança... Desculpa. Obrigado. Há uma denúncia de que esse pai está levando a criança de maneira ilegal do Brasil. O juiz fala para parar o avião. Desculpa, realmente está muito seco. O juiz fala para parar o avião e a gente vai investigar depois, mas enquanto o juiz não tiver certeza que a viagem é uma viagem legal, aquele avião não sai, porque há o perigo e mora. E também há a questão do reverso, que é o seguinte, a gente toma decisão liminar se o dano que essa decisão causar tem que ser reversível. No exemplo que eu estou dando do avião, se depois que tudo tiver esclarecido, o avião sai. Assim, eu achava que decisões liminares eram para isso, que deveriam ser. O que acontece com a decisão liminar do meu livro? O periculum in mora já não existe. Posso te dar um exemplo. No Brasil atual, até onde eu saiba, decisões contra a arte jamais prosperam em segunda instância. A segunda instância, no geral, tem derrubado e tem dado razão à arte, não é? Totalmente, pelo que eu tenho visto. Nas questões que ocorreram ano passado, foram todas. Há uma artista de Goiás, que é uma artesã, que faz uns bonecos como se fosse santo. Então, como a gente estava falando, tem a Peppa Pig parecendo a Nossa Senhora, né? A Igreja Católica entrou com processo contra ela, não é? Em primeira instância, a Igreja Católica ganhou tudo, a coisa foi recolhida, ela teve que parar de vender, as obras foram até tiradas dela. Ela entrou com um recurso e, em segunda instância, o desembargador falou, olha, o dano aqui é um dano reverso, porque que força que essa artista tem, não é, diante da Igreja Católica? Quem é violento é a Igreja Católica, não é ela. Ela é uma artista que vende as coisas dela no Instagram, não é? E derrubou também, o desembargador derrubou. O dano reverso, no meu caso, a justiça entendeu que era o dano de mandar o livro ser distribuído daqui 15 dias. Mas ela esqueceu do pseudônimo. Quando o pseudônimo é publicado no jornal, e o jornalista tem o direito de publicar, porque é a profissão dele, e ele está dando uma notícia que já é pública, que basta você ir no site, é público, o meu pseudônimo não é reversível. Mas a coisa é tão surreal que há decisões da justiça que falam assim, não, esse pseudônimo é legal, pode existir. Como é que você vai fazer o pseudônimo? Voltar as pessoas... Não tem solução. Realmente, o Poder Judiciário, através dessa decisão, causou uma censura. Nesse caso, eu acho que uma parte imaterial da minha criação, que é o pseudônimo, foi prejudicada sem possibilidade de reversão, não é? Sem possibilidade nenhuma de reversão, por uma decisão judicial descabida. Essa minha afirmação já foi confirmada por o primeiro desembargador, pelo segundo desembargador que julgou o mandado de segurança, pelo STJ, pelo STF e depois por todas as câmaras recursais, por unanimidade e sem
sem ressalvas. Aquilo que você está chamando de irreversível, ou seja, não houve reversão, é a revelação do seu nome Não pro dá real. para ser reversível. É irreversível porque todo mundo já sabe. Ok, entendi. E a gente Então, não pode... nesse caso você acaba sendo, você pode ser ganhador do processo do ponto de vista formal, mas você é perdedor no sentido de que Totalmente, a minha obra foi destruída desmontou em o parte. procedimento Claro, ficcional. Não me resta a menor dúvida, a minha obra foi destruída em parte, porque, segundo a minha criação, e tanto era havido que a gente foi num evento que tinha um monte de plateia, nós ali lá, ninguém desconfiava, já tinha, a notícia já corria. Alguém podia ter levantado a mão ali e falado, é você? Porque ninguém fez, ou seja, a coisa estava... Tanto isso é verdade que o pseudônimo poderia estar escondido até hoje. Há no contrato com a editora uma cláusula que prevê multa se as duas pessoas do interior da editora vazassem essa informação. E a multa é reversa. Se eu vazasse a informação, eu também pagaria uma multa à editora. Isso está previsto num contrato, né? Ou seja, o pseudônimo, o sigilo do pseudônimo, faz parte dessa criação, em que o Estado interveio. Isso é ilegal, isso é censura. Então, eu quero uma resposta do Estado. Se o Estado não me responder, porque eu não estou processando o Estado brasileiro, estou processando o Eduardo Cunha, né? Por conta disso. Se o Estado, nesse processo, não me responder adequadamente, eu vou processar o Estado brasileiro, em todas as instâncias, inclusive na Costa Rica, no pacto, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, há já um como é que chama mesmo? Como é que o poder, o senhor tinha falado? Jurisprudência. Na Costa Rica, há um julgamento de direito ligado à arte, que foi no Chile, quando o Estado chileno proibiu o filme, aquele filme do Polanski, de Jesus Cristo. Como chama o filme? Bom, eu não lembro o nome do filme. O Estado chileno proibiu o filme, um grupo de ativistas... Polanski ou do Scorsese? Scorsese. A Última Tentação de Cristo. Última Tentação de Cristo. Foi proibido no Chile, um grupo de ativistas pelos direitos da liberdade de expressão e liberdade artística processou o Estado chileno, só que todas as cortes chilenas proibiram o filme, inclusive a corte mais alta do Chile proibiu o filme. Esses advogados, então, foram à Corte Interamericana de Direitos Humanos e a Corte deu uma decisão contra o Estado, né, solicitando que o mecanismo jurídico que tinha proibido o filme fosse refeito, não é? E deu ganho. Como eu falei, em sociedades democráticas, ou pelo menos proto-democráticas, como a nossa, ou pelo menos, já é estabelecido pelo Poder Judiciário a liberdade de criação artística, que as segundas instâncias e as instâncias posteriores têm no Brasil preservado. Né? Tem no Brasil preservado. Quem não preserva é alguns lugares das primeiras instâncias. Não todos, porque tem muitos juízes que a pessoa chega... Tem uma peça que eu conheço, que é muito... Desculpe, que é muito boa peça, que é Jesus... o Evangelho segundo Jesus, Rainha dos Homens. É uma peça em que Jesus Cristo reaparece como transexual. Às vezes essa peça é proibida por um juiz, e aí as segundas instâncias, ou o próprio Ministério Público já proíbe a proibição. Mas em alguns outros lugares, quando pedem a proibição dessa peça, a própria primeira instância já não aceita isso. Então, agora, no meu caso, foi o que ocorreu, e eu quero o Estado vai ter que me responder a isso, e eu vou continuar, porque... mas é irreversível mesmo, né? Porque uma peça que foi proibida, ela é liberada, ela é encenada de novo. A peça não sofreu nada, mas você tem um procedimento que foi... É como você quebrar a perna de uma estátua, levar uma parte, porque acha que a perna da estátua está chutando as pessoas que passam lá perto. Para mim, a metáfora é essa. Então, tira a perna dessa estátua, que a estátua chutou o Cunha. Não dá para colar de novo, né? Leva a perna embora. Você cola, fica fica ruim. Não fica dá, lá... não dá. Exatamente. A fratura fica exposta. Exatamente isso. Por favor, sua pergunta. Está desligado. Pode fazer. Tudo isso que você está passando, tudo que você passou, dá um desgaste muito grande.
E como é que está o teu processo de criação agora? Você tem outros projetos, tudo? Não, eu fico... Não é que me dá desgaste, eu fico irritado, porque eu me sinto invadido, entende? No meu trabalho de criação, isso me irrita, porque o Poder Judiciário não podia ter feito um negócio desse, eu não aceito uma coisa dessa. Mas, para você processar o Eduardo Cunha, você tem que ser uma pessoa calma. Embora isso seja um pouco paradoxal, você tem que ser uma pessoa tranquila, porque senão você não dorme mais. Como o Manuel contou, eu estava no meio de um julgamento que o juiz já estava avaliando. A gente saía e eu tinha mensagem de WhatsApp. Olha, pesquisei de novo e ainda não tem decisão. E ninguém percebia. Então, embora eu seja uma pessoa com possibilidade de ficar muito irritado com essa situação, eu sou uma pessoa calma. Eu dormi todos esses dias. Eu não... E tem outra coisa. Agora vamos lá. Se o seu experimento era de fazer a literatura entrar na política, vamos dizer, provocar uma perturbação, se não houvesse uma reação, seria altamente frustrante e seria uma prova a prova de uma certa inocuidade da literatura. E, na verdade, assim, houve uma reação. Tanto no caso do delegado Tobias, quanto no caso do Eduardo Cunha, houve uma reação. Então, portanto, as pessoas reagiram. Então, claro, é estressante, mas o estresse pode ser um estresse positivo também, no sentido de ser assim, aquilo que alimenta a sua... te instiga, mas assim, eu nunca tive dúvida de que eu estava certo, entende? Eu não fui aquele cara que chegou em casa e falou assim, será que eu fiz alguma coisa errada? Isso nunca me aconteceu, entende? E eu não parei, eu fiz uma... porque era um processo, era um processo de intervenção na realidade. Tinha... Em primeiro lugar, o Eduardo Cunha pseudônimo, depois eu faria as cartas de um outro político, né, que foram feitas e escritas, está em processo, né, de negociação de publicação, essas cartas. Agora não vai haver mais processo, porque todo mundo sabe que eu ganhei, e teve declaração até da Rosa Weber e tal, então não vai haver declaração, não, decisão dela e depois da turma a qual ela faz parte. Então, eu continuei fazendo, só que, assim, é um pouco difícil, entende? Porque eu fico com fama de encrenqueiro, e eu arrumo encrencas. Às vezes eu brigo, eu discuto com as pessoas, é fato, mas é só aqui, conversando, quando porque eu não sou encrenqueiro, a menos com o Cunha, né? Com o Cunha eu arrumei encrenca. Não, mas você é encrenqueiro no sentido de você buscar encrenca. Não é que você é encrenqueiro com as pessoas com quem você conversa. Não, você eu discordo. Não, eu discordo. Você vai cutucar. Não, sim, isso eu concordo. Essa parte eu concordo. Mas, outra coisa, eu também não posso ficar me colocando em posição de vítima, porque, evidentemente, você não estava ali brincando. Então, não é isso que eu estou fazendo. Mas, agora, eu também não aceito... Eu fui vítima da inoperância do Poder Judiciário brasileiro. Não fui vítima do Eduardo Cunha, porque, como eu disse, ele se sente infeliz, ele vai e procura o Poder Judiciário. Mas, de uma decisão jurídica totalmente absurda, em primeira instância, depois não. Depois, as decisões foram sendo tomadas pelos desembargadores. Teve um deles, que eu acho que é o ministro do STJ, acho, eu não tenho certeza, são muitos, que o ministro falou assim, eu não sou crítico literário. Não é ele fala, não com essas palavras, ele fala assim, eu não sou crítico literário, esse assunto não tem nada a ver comigo, e se vocês voltarem, eu multo. Entende? Que foi a minha decisão. O ministro falou, se tiver um recurso aqui, multa vocês. Né? E tanto a minha decisão é essa agora, seguindo o que o Manuel tinha falado uma vez, e eu não cumpri. Qualquer pessoa que voltar à justiça contra mim, eu vou processar também. Né? Então, como eu já fiz com o Eduardo Cunha. Eu não vou deixar mais assim, porque não dá. A gente faz uma criação literária e baixa um oficial de justiça na minha casa. Eu virei piada até no porteiro. O porteiro, o cara da portaria, senhor Ricardo, chegou alguma coisa. Não é justiça não, viu? É uma compra. Por quê? Assim, mas não me atrapalhou o meu trabalho. Eu continuo fazendo. Só que gera uma situação um pouco desagradável, né? Assim, enfim. Oi? Eu fiz a segunda parte chama pseudoliteratura. Só que é aquela coisa, se algum dia for publicada as cartas, não é? Todo mundo vai saber que sou eu, não posso mais fugir. E eu escrevi um pequeno livro de ensaios, é um livro de não ficção,
não é? Eu escrevi um livro de não ficção curto sobre a relação entre a arte e o direito, que eu gostaria de que, até porque depois dessas coisas aconteceram, eu fiquei muito amigo de negócio de advogado, eles me escrevem, juízes, procuradores, volta e meia me chamam, eu vou lá na faculdade, conversa, porque assim, eles não manjam muito bem. Então, eu tenho uma percepção, a minha percepção é a seguinte, não é? Esse meu livro, pequeno livro que eu fiz, é tipo um livrinho de bolso, é para mostrar que um pedido liminar, ele é uma contradição nos termos com a arte moderna, a arte contemporânea. E isso faz parte de uma questão jurídica e também artística. Por quê? A liminar inaudita altera pars, que é aquela, não posso ouvir a outra parte, é uma liminar, é uma decisão que se baseia numa única opinião. A arte contemporânea, ela está na introdução, por exemplo, da teoria estética do Adorno, dentre várias teorias estéticas. Uma das maiores forças da arte do século XX em diante é que ela suporta diversas opiniões diferentes e excludentes. Não é? Também. E tudo isso cabe no mesmo objeto. A ponto da arte contemporânea hoje não, mas há alguns anos atrás, discutir até se isso é arte. É uma discussão que ocorreu, agora já não, mas antes. Então, o pedido de liminar só toma decisão de uma pessoa. E ele vai, se ele ocorre, ele destrói a arte. Então, a minha proposta nesse livro, que eles chamam de proposição no meu livro, que vem de alguém de fora do direito, não pode haver liminar em obra de arte. Veja, eu não estou propondo aqui em nenhuma hipótese que a arte ela não está acima da lei. A arte ela não é assunto da lei. Essa é a minha questão, entende? Que não é assunto. E se for discutir questões artísticas, que você pode discutir, como diz, direito autoral, não pode ser através de liminar em que a outra parte não é ouvida. Liminar não cabe em arte. Se a juíza tivesse dado 4 horas, 5 horas, isso é que é a pessoa pontual. Tudo bom? Tudo bem? Se a gente tivesse, mas é meu amigo antigo, não fiz nenhuma, já conheço. Né? Se a juíza tivesse, e ela pode fazer isso, porque tem casos em que vem um pedido de liminar, se a juíza tivesse telefonado para a editora, pedido para o motoboy levar um exemplar do romance, ela ia ver que está escrito pseudônimo, entende? Tanto é que os outros que foram tomando as decisões posteriores, a defesa é simples. O que significa pseudônimo? Pseudônimo significa que o nome que está assinado, porque eu também não nasci ontem, eu fiz de propósito, o nome que está assinado não é a pessoa. Então, e os desembargadores, os ministros, o Supremo aceitam isso. Pode ser todo mundo, menos Eduardo Cunha. Quem chama Eduardo Cunha não escreveu esse livro, porque é um pseudônimo, entende? Não, na verdade foi a Dilma Rousseff. Tem a Dilma. Uma hora que no dia 16 de dezembro do Diário da Cadeia, tem o Dr. Marlos chega logo cedo e fala com o Eduardo Cunha, vai lá falar com ele, e ele fala assim, Marlos, deve ser a Dilma Rousseff. A própria Dilma está escrevendo um livro no meu nome. Ela é o Eduardo Cunha pseudônimo. Isso, Aí ele acusa que quem escreveu foi a Dilma, entende? No nome. Juridicamente, isso... Então, esse livro que eu fiz é para que, sobretudo, pessoas do direito, porque gente da arte já sabe, não é um livro por Manuel ler, porque as discussões ficam um pouco até, mas para as pessoas de direito lerem e entenderem que esse mecanismo jurídico da liminar tem potencial de destruir obras de arte. Não é? Como aconteceu, eu posso dar um outro exemplo que está nesse livro que eu fiz. Aconteceu com o Nuno Ramos, na Bienal de Arte. O Nuno Ramos tinha feito uma instalação em que havia dois urubus. Um grupo, eu não sei qual grupo, entrou com uma ação dizendo que aqueles animais estavam sendo maltratados e que eles tinham que ser retirados dali. A decisão da justiça não dá espaço para especialistas na área veterinários, porque são eles que sabem
que um animal está sendo maltratado ou não. O que aconteceu? O juiz manda tirar, porque o juiz decide, está lá escrito o seguinte, né? Ele decide o seguinte: eu não posso correr o risco de que animais sejam maltratados por um segundo. Eu não posso correr esse risco, não é? Então essa exposição tem que terminar e depois a gente vê. Agora, o que eu fiquei imaginando é o seguinte: será que ele achava que a Bienal de São Paulo, com curadoria de curadores, iria colocar animais sendo torturados? Que não daria para ele convocar um veterinário, mesmo estatal, que fosse até lá por não tinha um parecer contraditório. Contraditório. O Nuno Ramos tinha todas as decisões. Não, mas essas decisões teriam que ser apresentadas pelo Nuno Ramos. Elas não foram apresentadas. Essa é a minha hipótese. Mas tinha um laudo de um cara que falava: não, os bichos estão sendo bem tratados, eles têm tantas horas de exposição, eles têm tantas horas de silêncio. Mas o Nuno Ramos não pôde levar esse laudo. É isso que eu estou dizendo. Não deu tempo, né? Exatamente isso. Exatamente. Ninguém quis ouvir a outra parte. A outra parte, que era a Bienal e o artista, estavam munidos de todas as licenças que a justiça pedia. Por que não deixou o motoboy levar? Por que faz É isso que esse meu texto tenta mostrar. Né? Eu elenquei um histórico muito grande de vezes em que a justiça interveio em arte e causou desastres ou não. Porque, por exemplo, eu não estou defendendo aqui nenhuma hipótese que você possa fazer qualquer coisa num museu. Eu não acho que animal possa ser maltratado. Eu acho que se tiver animal sendo maltratado e isso for claro, não acho que deve ser permitido. Mas isso é muito raro, entende? Isso é muito... Não é o caso, né? Não era o caso. Era o contrário, inclusive. Os urubus estavam num spa lá para eles, imagina. Depois ficou percebido que esses urubus, e isso foi dito por técnicos, estavam sendo mais bem tratados do que os urubus que ficam pela cidade. Eles eram acompanhados 24 horas por dia do tratador, que conhecia eles, não é? Recebiam, tinham a coisa da luz, e o juiz mandou terminar essa obra e não quis ouvir, ele não viu, ele tomou outra coisa que eu percebi também, e eu falo nesse pequeno texto que eu escrevi: decisões que agridem a arte, elas têm, para usar o termo técnico, elas têm o condão de falar bobagem. Né, e de dar declarações sem sentido. As decisões que proibiram essa peça, Jesus Cristo, o Evangelho segundo Jesus, Rainha dos Homens, tem uma, proibiu aqui, acho que em Jundiaí, que diz que tem que ser proibido, porque Jesus é o autêntico Filho de Deus, e pronto. Isso daí nós sabemos, né? Quer dizer, não resta nenhuma dúvida, mas acho que precisa provar. Né? E tem outras coisas. A atriz que faz a peça, ela diz uma coisa: essa peça é uma peça de cunho religioso, isso é verdade, não há ofensa, e eu também sou filha de Deus. Se você toma essa decisão e diz que eu não sou filha de Deus, você está excluindo do Evangelho um grupo de pessoas. E a decisão do Nuno Ramos diz o seguinte, eu decorei, porque eu pus nesse livro, né, fala o seguinte: eram animais que tinham vida livre dentro de um criadouro. Se você está dentro do criador, você não tem vida livre. Isso é uma coisa evidente. Você colocou isso nesse livro de ensaios, é isso? É um pequeno livro que eu gostaria que advogados lessem. Quem que publicou esse livro? Não foi publicado ainda. Ele está... Está em negociação. Foi o que eu escrevi agora. Vou perguntar também sobre o livro infantil. O livro infantil que você escreveu. A Naná, uma menina toda... Sabe, ela não depende da mãe para ter os seus atos. Ela vai lá, ela vai atrás, ela corre atrás. Esses são livros provocados também por encomenda, né? Que... uma pessoa... É meio eu, assim, né? Meio eu. Eu queria saber se você já perdeu o bonde em alguma coisa que você queria escrever, porque você reage ao mundo real e é super relevante o livro, ou a história tem que ser relevante, tem que ter esse fio com o mundo real. Tem algum projeto que você diz perdeu? Durante o andamento do projeto? Isso, por exemplo, depois, Vista Particular, tá tem o evento no Rio lá,
Sei. Eu esqueci o nome. Não, eu acho assim, depois do livro publicado, eu perdi o bonde muitas vezes, entende? Ou como o Manuel falou, e eu concordo, às vezes o meu trabalho ele é semi-destruído. Então, eu perdi o bonde mas isso eu já prevejo hoje, entende? Agora, eu trabalho muito criteriosamente, pode dar errado, como dá errado algumas vezes. Mas então Não, mas veja, não foi destruído, quer dizer, destruiu o seu procedimento, não o seu livro. O livro O procedimento foi destruído, não o livro. O mas livro está aí, o livro tem, assim, você... O livro está aí. Eu diria o seguinte, de certa maneira, você lê esse livro à luz do que aconteceu, da abertura do processo, etc. e tal, e a revelação do verdadeiro nome, faz com que você leia o livro de outra maneira. Isso. Não sei se dizer sinceramente se não é mais interessante, porque o outro talvez tenha sido... Se você colocar o Diário da Cadeia, do Eduardo Cunha Pseudônimo, no contexto das várias intervenções que você faz em outras obras, isso é mais interessante do que se fosse a obra de um outro, o autor verdadeiro desse Eduardo Cunha Pseudônimo, se fosse uma outra pessoa que não tem uma outra obra. Aí você colocou na esteira de uma série de procedimentos. Então, não acho que destruiu a obra. Destruiu o procedimento inicial. Mas a obra não. Não, a obra está lá. Agora, realizando a obra, eu já refiz as coisas muitas vezes. Entende? Eu trabalho muito aguerridamente, todos os dias. Eu separo... Isso é muito importante para mim, eu faço projetos antes. Às vezes, esses projetos são conversados com outras pessoas, com a editora, sobretudo, né? Com editoras, então eu refaço. Sim, porque imagino que você tem que escrever muito rápido para acompanhar o que está acontecendo. Quando é esse tipo de literatura, sim. O Eduardo Cunha eu escrevia no dia, porque é um diário, e a redação foi feita naquele próprio dia. Quando ele foi preso, eu fiz o primeiro dia. Houve talvez 1 ou 2 dias que passou, não é? Mas aí você tem que fazer no próprio. Esse eu fazia no próprio dia, não é? Até porque ele dialoga com os acontecimentos, não é? Então é uma obra nesse sentido meio, não sei se é viva, não é? Mas agora, é interessante você, no livro, eu queria sair um pouco depois do Diário da Cadeia, lá do Eduardo Cunha Pseudônimo, para continuar na sua pergunta, que é muito interessante, e chegar no Vista Particular. Né? Acho que você leu Vista Particular, né? Então acho que eu vou passar para esse livro. Mas antes de terminar essa sessão aqui, eu queria te perguntar uma coisa. Por que no diário dele, na obra Impeachment que você cria, você dá um peso tão grande ao PC Faria, a ponto de, na página 23, o Eduardo Cunha escrever o seguinte, o Eduardo Cunha, pseudônimo, escrever o seguinte: o leitor pode estar estranhando porque um livro chamado Impeachment começa com PC Farias e fala muito mais dele até aqui do que dos presidentes que não terminaram o seu mandato. É que tudo o que acontece até hoje na nossa vida política está no caso PC Farias, para deixar claro como ele compreendeu bem o funcionamento do Brasil. Então, na verdade, você tem uma teoria aqui, você tem, via Eduardo Cunha Pseudônimo, uma teoria do mecanismo brasileiro, né? Como é que isso... Explica um pouco isso para quem não leu o livro. Manuel, quando lê mesmo, né? Então, eu posso fazer aqui uma revelação, não é, que a gente pode adiantar, mas que eu vou querer saber, não é? Eu quero... esse livro, ele diz, né, em uns determinados momentos, o Eduardo Cunha, você viu, que ele sabe quem matou o PC Farias. Não é? Ele diz isso, é uma criação fictícia minha. Nosso querido ex-deputado federal, que moveu o processo contra mim, move contra ele, alega que esse livro não é de ficção. Só um pequenos trechos ele alega, por exemplo, que ele nunca deu uma surra no jornalista Marcelo Conte, por exemplo. O que ele alega é que é de ficção só a realização do livro. Se ele alega que esse trecho não é de ficção, ele sabe quem matou o PC Farias, então ele tem que dizer. Não é? Nós vamos levar à justiça essa informação. Assim que o processo for encerrado, não é? E ele já disse isso lá, ele já está redigido, não é? Há uma espécie de revelação através de um procedimento da justiça, ou seja,
Se ele continuar alegando que é um livro de não ficção, não é? Ele sabe quem matou o PC Farias. Eu quero que diga. Não é que eu quero. O Brasil tem que saber. As pessoas precisam saber. Ele está afirmando. Está escrito aqui. O cara diz que não é de ficção. Porque se fosse de ficção, que já tem vários romances com o PC Farias, não dá para ter a justiça. Esse também é de ficção, mas ele diz que não é. Se não é, ele sabe quem matou o PC Farias. Convidamos aí no streaming aos advogados do Eduardo Cunha, que estão acompanhando ali por streaming, que comuniquem a ele que nós queremos saber quem matou o PC Farias. Agora, está escrito aqui, está lá no romance. E ele diz que não, é uma obra de não ficção, temos que saber. A gente faria isso no processo, já estava previsto ali que na audiência a gente solicitaria que ele então dissesse, mas como você perguntou antes, a gente já fala antes, porque, enfim, para se preparar. Mas a minha pergunta era a respeito dessa teoria que você inocula no livro, que você atribui. Eu sempre aproveito as perguntas. Claro, claro. Não, é muito interessante. Posso dizer justamente porque você está, assim como o seu livro é uma performance, tem um caráter de performance, você está transformando também a justiça, você está dando um caráter performático à justiça. Não, né? não é. Não, isso daí é um fato, é uma questão processual. Quando durante um processo há um surgimento de um fato novo, sei lá o que acontece, tem que ser comunicado. Nós comunicaremos ao Ministério Público de que há um livro que diz que o Eduardo Cunha sabe quem matou o PC Farias, e o próprio Eduardo Cunha diz que esse livro não é de ficção. Portanto, pela lógica, ele sabe quem matou o Eduardo. Na verdade, você está respondendo um sofisma com um sofisma. E é uma coisa interessante. É interessante isso. Você parte um pouco da mentira jurídica, da premissa dele, no caso. Ele sabe que o livro é um livro de ficção. Né? Então, só que ele está negando isso. Ao negar isso, você usa a negativa dele para transformar num gesto. Posso falar uma outra coisa também. É o seguinte, quem disse que ele não tem razão, só que não é um crime, mas quando ele diz que 95% desse livro é a vida dele, só que por um ponto de vista de redação que ele não faria, porque ele é tratado como, não vou dizer a palavra, mas é tratado, ele tem razão. Porque ele não está errado. Há uma grande parte do livro, quando diz lá, eu presidi a sessão da Câmara que tirou a Dilma lá, é tudo verdade. O Eduardo Cunha, nesse momento, solicitou uma perícia, como você sabe, ele solicitou uma perícia para que uma perita diga qual é a porcentagem de ficção. Eu estou aguardando a perita dizer se a parte que ele sabe, porque ele nunca disse, ele alega que esse livro conta toda a vida dele. Como o livro diz que ele sabe, e ele alega que ele contou a vida dele, é um fato que ele tem que dizer. Aí eu não sei como o Eduardo Cunha vai responder esse problema. Isso é problema dele, né? Não é meu. Mas é um fato, está escrito no livro e ele foi à justiça e tudo isso é público, entende? Ou seja, não é um sofisma, é um fato jurídico, processual. Não, é um sofisma no sentido que ele sabe que é uma obra de ficção, mas ele para poder te processar, ele sabe que uma obra de ficção tem o direito de tratar a realidade como ela quiser. Porém, para poder te processar, como ele não pode processar uma obra de ficção, ele tem que negar a ficcionalidade da obra, dizer que é real. Se ele diz que é real aquilo que está lá, entendeu? É nesse sentido que ele é um sofisma e você também provar que ele não sabe. Exato. Agora, por que o PC Faria? Eu estudo. Por que nesse livro do Eduardo Cunha tem tanto livro de PC Faria? É uma boa pergunta. Para fazer esse livro, eu estudei uma série de livros de, por exemplo, ciências políticas, não é? E, sobretudo, eu estudei as intervenções que os cientistas políticos estavam fazendo sobre a crise política de 2016. É o Marcos Nobre, é o André Singer, são esses nomes todos, né? Eu analisei também muito a imprensa, porque agora dá para a gente olhar jornal de muitas épocas. Todas essas pessoas, esses estudiosos, eles percebem que o caso do PC Farias é um caso central, não é o PC Farias, o impeachment do Collor, não é? É um caso central, inicial, de uma estrutura, por ter sido feito logo após a ditadura, por ter sido o primeiro presidente eleito, não é isso? O primeiro eleito, que é o Sarney, sabemos bem, não é? Esses cientistas políticos localizam. E a segunda coisa, e isso as pessoas não sabem, não é? O Eduardo Cunha, o ex-deputado federal, ele, de fato,
que está aqui no livro também, se não me engano, ele é o responsável por ter achado um equívoco legal na candidatura do Silvio Santos. A candidatura do Silvio Santos ela era ilegal por um motivo processual lá, jurídico. Quem descobriu isso foi o Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha ele foi o tesoureiro da campanha do Collor. Não é, isso é fato, ele foi o tesoureiro que deu tudo isso. A proximidade com o PC Farias, ela é histórica, não é? A justificativa, ela é das ciências políticas. O acompanhamento, né, da fuga do PC Farias para a que está no livro, ela é jornalística. Eu refiz, que tinha o Chico Sá, que descobriu, tem um monte de gente que fez um monte de coisa, tudo é jornalístico. A inserção do Eduardo Cunha nesta viagem, nesta questão, ela é ficcional, só que ele diz que não é. Ela era para ser ficcional, e para mim ela ainda é. Agora, ele fala que não é para poder te processar, então você usa esta mentira dele para fazer ele falar uma verdade. Mas nesse sentido que é um jogo interessante. Mas e se não for? Ah, não, mas você não sabe, né? Porque, bom, por enfim, exemplo, bom, e se ele disser amanhã quem matou? Sem dúvida. Eu vou ficar olhando e falando, tá bom. Não, daí você terá revelado uma verdade, só que quando você a revelou, você não sabia que ela era verdade. Não Você tinha incitou ele a falar. Não. O que é interessante. Mais não um aspecto dessa intervenção política que você menciona, da inserção da literatura no universo político, na linguagem política. Sabia. Fala uma coisa, o Vista Particular, que é seu livro mais recente, né? Com o seu nome. De que maneira ele colhe um pouco dessas suas experiências, essas suas experiências com a frição entre real e ficcional, já que se trata de um livro que fala justamente de uma performance numa favela do Rio de Janeiro, tem todo um circuito das artes, de uma teoria da arte que comparece no livro e que talvez esteja até nesse livro que você está preparando de ensaios aí. Como que se dá esse livro? Como é que você o concebeu, sendo que é um livro de ficção no sentido, né, estrito do termo, num certo aspecto? Você menciona algumas pessoas. Conta aí o livro, vai. A Vista Particular é um romance em que um artista plástico vai visitar o Morro Pavãozinho. A gente não sabe muito bem o que ele foi fazer lá. Eu vou contar aí o início, né? Quando ele sai de lá, ele faz uma performance ali à beira-mar, no Rio de Janeiro, na Avenida Beira-Mar, né? Que nós não entendemos muito bem se é uma performance, se é um incidente que as pessoas enxergam ou não como uma performance, tem uma interpretação. Como o Manuel falou, tem também uma visão um pouco artística, sobretudo do ponto de vista da recepção, não é? Do ponto de vista da recepção da arte pelo espectador, que decide se isso é ou se isso não é arte. Só que começam a acontecer coisas que realmente, né, para quem leu, sabe, já de convir que são difíceis, né, enfim, de... Será que o espectador realmente vai se colocar numa situação muito difícil, como transporte de favela, né, mas a gente vai no museu e tem mesmo favela exposta, então não é isso. Tem alguma coisa que eu não previa, embora eu conhecesse. Há uma certa... O Museu do Inhotim, por exemplo, participa, não é? Hoje o Museu do Inhotim está sob júdice, né? Está sob discussão jurídica. Então, havia essa tentativa de compreensão disso, né? Vocês têm mais alguma pergunta? Por favor. Ricardo, esses livros, como o Diário de Cadeia e o do Delegado Tobias, que acabam gerando uma repercussão maior, apesar do ônus financeiro, do estresse, enfim, do seu tempo para resolver todas essas questões, eles
te dão uma satisfação maior, um prazer pessoal maior do que o Céu dos Suicidas ou dos Mandarins, por exemplo? Ou, no final, todos têm a mesma importância para você? Eles me divertem mais. Né? Me divertem mais, sim. Mas eu trabalho num sentido meio orgânico. Eu queria fazer uma obra, não é? Cuja parte dela tem um pessoal que estraga um pouquinho, mas então eu tenho eu não posso te dizer que eu estou 100% satisfeito. Eu sempre saio um pouco com a impressão, com uma dificuldade de compreensão e tal, mas eles me divertem muito, mesmo, muito. Não só esse processo, ele é estressante, um processo é uma coisa desagradável, mas ninguém deve achar também que é o fim do mundo da pessoa, que é a minha advogada, no caso do Eduardo Cunha, coloca... o Eduardo Cunha tem contra mim 13 advogados nesse momento, né? Acho que 13, exatamente. Eu tenho uma, só que a minha... pode ser 13, 15, 40, minha advogada vai terminar com eles, porque ela é muito melhor de todos os 15, todos os 40, não tem lógica, não é? Não tem sentido tudo isso, mas ele é um estresse, mas não é algo, quer dizer, a menos que queira me prender, né? Aí é uma coisa um pouco diferente, mas não é uma coisa, como eu disse, que a mim nunca me tirou o sono nenhum dia. E o próprio processo me diverte muito. Tem um outro que eu esqueci de contar também. Esse é muito bom. Esse não publiquei ainda. Tem uma coisa que chama RE e RESP, que é o recurso especial e o recurso extraordinário, que são os últimos dos últimos ali. Os advogados do Eduardo Cunha fizeram o recurso especial e o recurso extraordinário. No STJ, eles já perderam. O recurso extraordinário que vai para o Supremo, a ministra... eu não sei quem que julgou, fez uma coisa, você vai ver que é muito engraçado, chama sobrestamento. O que é sobrestamento? Ela paralisa o processo, né? E ela diz que tem outro processo parecido que precisa aguardar a decisão. Né? E são processos que têm efeito vinculante, que assim, decide aquele, vários outros que estão paralisados vão ter a mesma decisão. Sabe qual é o processo? É o processo de... propaganda que essa vinculou sobre a festa do peão de boiadeiro, né? A festa do peão de boiadeiro, que é assim, se você puder passar fotografias e fazer propaganda da festa do peão de boiadeiro com os animais, então você também pode fazer o Cunha, né? Você pode passar, então está tudo bem. Se não puder, se falar que isso... Ela comparou o Eduardo Cunha ao peão de boiadeiro. Quer dizer, é surreal. Esse é público. Esse é público, está no site do... Ela não comparou com o peão de boiadeiro, comparou com o boi, né? É o que eu não queria dizer. Mas, enfim, exato. Foi exatamente isso. Exatamente o que ela fez. Aí ficou... Aí você já... Eu dava tanta risada quando eu vi isso, mas porque é muito engraçado, entende? Você entende? Então, E outra coisa, como eu falei... O outro, que foi o delegado Tobias, era de início um pouco mais estressante, porque envolvia força policial, entende? Que, como eu disse, não aconteceu nada. Eu não vi arma nenhuma, ninguém gritou comigo, nada disso. E também tinha pedido de prisão, né? Assim, então, sabe como é o Brasil, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer. Andam prendendo um monte de gente que não deviam por aí. Eu não sou candidato a nada, mas se eu for, vai saber. Então, ou seja, tem uma situação grave. Isso aí é processo civil, cheio de pataquada, da qual, como eu falei, eu nunca tinha dúvida que eu ia ganhar. O que me causou muita tristeza, o que me causou o negócio do pseudônimo foi que eu fiquei irado, entende? Mas irado não é assustado. Eu fiquei irado quando meu nome, quando falaram assim, você tem que dar o seu nome, porque aí interveio numa coisa que é muito importante para mim, que é a minha obra, entende? Isso é muito diferente do que alguém chegar no jornal e falar, esse livro é muito ruim. Isso eu não dou a menor bola, entende? A pessoa chegar no jornal e falar, esse livro é muito ruim, para mim tem quase o mesmo efeito de falar que o livro é muito bom, entende? É uma coisa... Eu prefiro que fale que o livro é muito bom, entende? Por razões óbvias. Mas ela é uma coisa que a pessoa tem o direito, e eu não faço obra para todo mundo gostar mesmo. Agora, você destruir a minha obra, sabe, ou pelo menos uma parte da minha obra, intervir no meu processo criativo,
é uma violência, entende? Sabe? E quando você é violentado numa coisa que para você é muito importante, você fica irado. Mas isso não me impedia o meu negócio de rir. Eu tenho medo se a juíza aceitar, que vá ter audiência, eu tenho medo de começar a rir. Você imagina o Eduardo Cunha aparecendo na audiência na transmissão. Lá dá vontade de rir. Eu posso fazer... Vai ser a glória. Não, eu posso fazer... Quando eu fui depor na Polícia Federal, os advogados que eu contratei, a gente fez media training. Pô, o cara estava com medo de eu começar a tirar sarro. Entende? E eu também estava com medo, sabe? Do dia falar alguma... Porque a gente vai perder a piada, né? Vai perder a piada. Mas consegui fazer. Então. Piadas que podem... mas que podem te comprometer. Exatamente, ou seja, você tem uma... Essa coisa que eu falei aqui do PC Farias, tem muita coisa aqui que eu não falei, entende? Essa coisa já está programada, entende? Ela já está colocada. Eu quero, como eu falei, como processo contra o Estado. Se o livro é de não ficção, eu quero que o Ministério Público vá perguntar quem matou o PC Farias. Isso não é um problema eu falar. Eu consigo me controlar como o Manuel viu em Minas, entende? Então, para mim, não é essa tragédia toda. Mas eu não gostei da destruição do pseudônimo. O resto eu dou risada de um jeito, assim, bem feito, azar dele, né? Perfeito. Bom, o cara faz isso com o Brasil, não é? O Eduardo Cunha, ele faz isso com o Brasil, tudo que fez, e não quer acontecer nada? Não quer que ninguém faz um livro rindo da cara dele? Quer dizer, o mínimo que possa é fazer com esses caras o que eles fizeram, não é? Assim, e mais ainda, temos que fazer mais ainda, faremos outras coisas. Mas a gente não vai ficar sabendo que é você, porque você estará provavelmente protegido por algum tipo de artifício ficcional literário. Não, Ricardo, obrigadíssimo pela sua presença aqui no Segundas Intenções. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui na biblioteca do Parque Vila Lobos, você que nos acompanhou pela internet. E eu queria convidá-los para participarem, assistirem aos próximos encontros dessa série Segundas Intenções. No dia 28 de julho, semana que vem, sábado que vem, teremos na Biblioteca de São Paulo o escritor Lourenço Mutarelli. Depois teremos também na Biblioteca de São Paulo, no dia 25 de agosto, o Evandro Afonso Ferreira. E no dia 1º de setembro, aqui no Parque Vila Lobos, aqui na Biblioteca do Parque Vila Lobos, o escritor Marçal Aquino. Então é isso, um bom fim de semana para vocês. Obrigadíssimo pela sua participação, Ricardo. Ricardo. Obrigado a todos, também agradeço bastante.